Na década de 1990, a cultura pop mudou para sempre. As televisões foram tomadas pelos mutantes, uma nova raça dotada de poderes extraordinários. Apelidado de Filhos do Átomo, esse grupo de heróis salvou o mundo um episódio por vez até o fim da série. Mas agora está de volta. Para resgatar essa época gloriosa, chegou a hora de afiar as garras, ligar a sala de perigo e reencontrar os X-Men. E você está na TV Colossus. Sejam muito bem-vindos à TV Colossus, o seu podcast sobre a série animada dos X-Men. Bom, antes de começar os trabalhos oficialmente, a gente achou que seria maneiro apresentar o projeto e se apresentar, né? Pra todo mundo estar em casa quando o negócio ficar sério. Porque assim, a ideia desse humilde programinha nasceu da estreia de X-Men 97, que é uma continuação da série animada dos X-Men dos anos 90, e aí a gente tem duas situações. Primeiro, que muita gente tá maratonando o clássico para ver o novo, e segundo, que X-Men 97 lança um episódio por semana, então tem grande chance de você ter abstinência dos novos e querer ir pro antigo. Então, aí eu tive a ideia de juntar os meus amigos para começar a falar dos X-Men dos anos 90, episódio a episódio, a gente vai cobrir um negócio bonitinho, inteirinho, de cabo a rabo, e aí eu já vou aproveitar para me apresentar. Vocês estão ouvindo o Gabriel Ávila, eu trabalho como jornalista no Jovem Nerd, já passei pelo Omelete e também já trabalhei na Comic Boom, que é uma comic shop aqui de São Paulo, então assim, tem um certo embasamento para falar abobrinha aqui, e a título de curiosidade, meus X-Men favoritos são o Ciclope e o Noturno. E aí, junto comigo nessa empreitada, eu tenho experts em X-Men. Então eu já vou puxar o primeiro, que é o Nico. Se apresenta aí, Nico. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Nico Garofalo. Infelizmente, eu também sou jornalista. Fui recém-saído do Omelete e agora estamos aí no mercado, então não andei em jobs, né? E a minha X-Men favorita é a Kate Pryde, a grande fodelona capitã pirata e dona do Lockheed, que ainda é uma ninja e, assim, não tem quem se compare a ela. Então, é isso. E como eu e o Nico somos jovens e a gente não tava lá na época que a série dos anos 90 chegou, porque éramos ex-babies, né, bebezinhos, a gente precisa de alguém que viveu na pele a febre noventista dos X-Men e não tinha ninguém melhor do que a enciclopédia viva dos mutantes, que é o Thiago. Agora se apresente aí, Thiago. Oi, gente, eu sou Thiago Lins, eu sou editor de livros, eu leio X-Men há uns bons 30 anos, eu estava lá na idade certa para virar fã dos mutantes. Meus X-Men favoritos, além do Wolverine, obviamente, que é o melhor X-Men, são Fera e Noturno. E você vê, né, o Thiago trabalha com livros, gosta do Fera, bem pura coincidência. Virar a calhar. Exatamente. Porque esse podcast, meus queridos amigos, a gente vai usar a série animada meio como um ponto de partida, porque a gente não vai falar só do desenho, claro que ele é o foco principal, a gente vai comentar episódio a episódio, tudo mais, com curiosidades e tal, mas a gente também vai puxar um pouco pro gibi, um pouco pra literatura, porque não sei se você já assistiu a série clássica dos X-Men, mas o Fera cita 1 bilhão de autores por minuto, cada vez que ele abre a boca, ele tá citando alguém, então a gente vai aproveitar também esse lado do Thiago. Mas antes, queria voltar um pouco no tempo, não exatamente nos anos 90, porque acho que vai de cada um aqui, mas perguntar pra vocês como que vocês conheceram X-Men, como que X-Men entrou na vida de vocês. E eu vou começar dizendo que, assim, pra mim, eu acho que um dos primeiros contatos foi a série animada dos X-Men, mas eu não cheguei a assistir muito ela, assim. Eu vi mais reprises, episódios picados, assim, uma coisa ou outra. E aí o meu primeiro contato de verdade foi com os filmes. Eu lembro que na época do terceiro, que é o pior, saíam guias com quem são os personagens, e eram páginas e páginas com foto do ator, poder do personagem e tal, e pô, eu pirei, eu achava muito louco um filme com tanto super-herói, né, que a gente tava acostumado, sei lá. Na minha cabeça era só o Homem-Aranha, então é um herói pra um filme, aí você tem um filme com 30 heróis, maneiro demais. E aí isso foi, né, evoluindo pros desenhos animados, tipo X-Men Evolution e tudo mais, e aí a paixão mesmo que me pegou pra X-Men foi ler Deus Ama, o Homem-Mata, que é um dos maiores clássicos dos X-Men, que eu acho que é uma ótima porta de entrada porque resume bem, assim, tem meio que a equipe principal, os grandes personagens que a gente gosta ali, numa trama já com suspense, com ação e com essa veia mais crítica social dos X-Men, que a gente lê tanto, e aí meio que essa história coloca na prática num conto de começo, meio e fim, assim, muito maneiro. Então acho que essa é a minha origem secreta enquanto fã de X-Men. E aí agora eu quero saber do Nico, como é que foi que você entrou na Mansão Xavier? Cara, eu comecei... Meu primeiro contato com X-Men provavelmente foi o desenho clássico
também, mas já nas reprises da Fox Kids, que também passava o desenho do Homem-Aranha, então meio que começou o meu momento Marvete ali. Mas eu fui pego mesmo no segundo filme, por causa daquela cena do Noturno, que é do caralho, aquela abertura com o Noturno é impossível de igualar. Mas pra gibi eu comecei a comprar por causa justamente dos filmes, porque tinha uma capa da fase do Morrison, né, que até outro dia eu tava falando com vocês, que eu achava que era do universo Ultimate, que eles estão com o uniforme parecido dos filmes. Eu comprei, mas não era aquela época em que eu conseguia comprar muito gibi, então eu acabei não continuando. Eu comecei a comprar mais regularmente na época a ler mais regularmente, né, na época do Bendis, que eu gostei pra caramba daquela história dos X-Men que vem do passado e tal. E aí entrou na era cracoana também, aí eu comecei aquele vai e volta de o que eu preciso ler dos X-Men, aí vai pegando Deus ama o Homem Mata, Segunda Gênese, tudo isso, a fase do Morrison, do Edon, então vai vai por tudo isso. Aí você vai pra drogas mais pesadas. Aí você vai pra drogas mais pesadas. E aí agora é a vez do Thiago, que a gente deixou por último de propósito, porque justamente a origem dele tem a ver com o desenho animado. Então fala aí, Thiago, como é que foi? Exatamente. Então, eu tava no lugar certo, na hora certa. Eu tinha 11 anos, no distante 1994, ano do Plano Real, do Tetra e da chegada do Kinder Ovo ao Brasil. E do Nico também. É a minha chegada também. A chegada do Nico ao Brasil, tô brincando, ao mundo. Em janeiro de 94, né? O desenho começou a passar na TV Colosso, na Globo, e eu não lembro direito se houve um anúncio antes ou se eu peguei por acaso, mas foi muito rápido, assim, a adesão ao desenho, tipo, as crianças todas da escola assistiam, então virou um negócio meio de comentar todo dia na hora do recreio, e aí eu comecei a assistir, eu adorei, tipo, a música, obviamente, né, que é uma coisa que todo mundo lembra até hoje, a musiquinha, o riffzinho, adorei o Wolverine de cara, né, o personagem Rogue sempre me atraiu, assim, o cara que não é o líder, o cara que é o malvadão, o incompreendido. E aí, eu comecei casualmente a comprar os gibis já em 94 mesmo, assim. Isso, na época, era um formatinho da Abril, então aquela coisa, os gibis eram meio... não era uma tradução completa, eles tinham que resumir para poder caber, né, no formatinho. E aí, comecei oficialmente a colecionar em outubro desse mesmo ano, aí eu tinha feito 12 anos, e se eu não me engano é a número 72 da Abril, que lá fora é a Uncanny X-Men 275, que é uma capa que abre, eles estão com uniforme de treinamento amarelo, e já é o Jim Lee desenhando, e aí a partir daí eu comecei a... Enfim, conversei com meus pais e falei, não, eu quero colecionar isso. Então todo mês eu tinha um dinheirinho pra comprar X-Men, que era o único que eu tinha, que eu colecionava na época. E aí o que é engraçado trazer pro pessoal que é mais novo é que, assim, na época da Abril as coisas aqui chegavam muito atrasadas, assim. Hoje em dia a gente tem uma história de publicação de tipo, tá um ano atrás dos Estados Unidos, às vezes até 6 meses quando o gibi tá em dia. Mas naquela época era questão de tipo 2, 3 anos, algumas publicações até 4, assim, sem exagero. Então, o desenho animado, na verdade, foi baseado nos visuais que o Jim Lee trouxe pro quadrinho quando ele começou a revista dele, né? Que é X-Men mesmo, que foi a gibi que mais vendeu na história dos Estados Unidos e tal. Mas isso não estava aqui ainda. Então, assim, o que é engraçado é, lá nos Estados Unidos, esse gibi acabou influenciando e gerando o desenho, e aqui foi o contrário. Em janeiro de 94 a gente estava vendo esses visuais que não estavam aqui, e aí deu tempo, só em 95, acho que abril de 95, chegou aí pela primeira vez em formato americano essa X-Men número 1, que lá fora tinha vendido, sei lá, 8 milhões de exemplares, uma coisa assim, e aí finalmente o visual do desenho aqui nos quadrinhos. Então foi legal porque a galera deu tempo de conhecer. Esse atraso, na verdade, foi algo positivo. A galera viu o desenho, conheceu e deu tempo de comprar aqui a partir do número 1. Eu lembro, como era mais caro, era um volume maior, tinha uma capa que era um pôster, eu lembro de eu negociando com a minha avó para ela comprar para mim, assim. E aí eram 2 mensais, né? Era Fabulosos X-Men e X-Men normal. Que maneiro. E é muito doido isso, porque desenho na TV é uma parada que ajuda a vender muitos produtos, né? Tanto que teve um boom de séries animadas nos Estados Unidos nos anos 80 por conta disso, porque eles meio que mexeram na regulação, então meio que deixaram fazer propaganda pra criança, e a forma que eles acharam mais, entre aspas, barata era isso. Então aí você tem a explosão de uns He-Man, Thundercats da vida, Tartarugas Ninja, que era tipo assim, vamos fazer o desenho pra vender boneco, literalmente. Sim. E eu acho que isso também vai um pouco pros quadrinhos, porque você tem muita história de gente que, por exemplo,
eu assistia Cavaleiro do Zodíaco na TV, aí acabou, voltou pro começo, eu quis ler o mangá, que foi o meu caso. Dragon Ball, a mesma coisa, né? Exato, então não, assim... e esse negócio do merchandising dos bonecos realmente aconteceu, porque aí na escola também, todo mundo colecionando. Eu lembro de ir no Carrefour São José dos Campos, atrás de um Wolverine pra mim, eu lembro que custavam R$13, saudoso 1994. E isso era caro pra caramba. Na época que pra mim era caro, tava R$60 um pacote com um boneco do Batman e um do Robin. Exatamente. E na minha época era o caro. Exatamente. Estudando inflação com boneco, sabe? O Kinder Ovo era R$1, assim, que já era R$1 valia dinheiro, era caro. E aí então os bonecos eram 13. E enfim, eu era de uma família mais humilde, eu não tinha dinheiro. Eles não tinham dinheiro pra ter todos. Então era aquele esquema: garante o que você mais gosta. Quando for seu aniversário, ou quando for o dia das crianças, ou quando tiver uma promoção, você vai comprando os outros. Aí aos poucos eu fui fazendo os X-Men. E aí agora, de novo, 30 anos depois, sou impactado do mesmo jeito. Não aprendi nada, tô comprando todos os bonecos de 97. Mostrando que a publicidade direcionada à criança não funciona só com criança. Exato. Ou funciona só com crianças mesmo. ou funciona com crianças de várias as idades. Exatamente. Mas aí, então, vamos voltar um pouco no tempo para comentar um pouquinho de como que começou o desenho, porque o Thiago já falou um pouco sobre como eles pegaram o design do Jim Lee, que estava nos quadrinhos na época, que para nós brasileiros aconteceu meio que essa junção das coisas, mas lá fora não foi bem assim, né? O desenho, ele entrou em produção mais ou menos na época que o Jim Lee entrou, só que demora um tempo para fazer um desenho animado, né? E na real, ele é um projeto dos sonhos da então presidente da Marvel Productions desde os anos 80, porque a Margaret Lois, ela entrou na Marvel Productions, que fazia desenhos de G.I. Joe, Transformers, Robocop, e ela queria fazer um desenho dos X-Men. Ela provavelmente lia os gibis, adorava, sabia que os personagens eram super vendáveis, isso que a gente sabe hoje, ela já sabia na época, só que ninguém dava ouvidos pra essa mulher, assim, ela tentava emplacar, não ia de jeito nenhum, até que ela literalmente desviou dinheiro de um dos episódios do Robocop pra fazer um piloto de um desenho animado dos X-Men. E aí o resultado foi Pride of the X-Men, que é um título, sacou? Que faz um trocadilho entre Pride, que significa orgulho, então orgulho dos X-Men, com o sobrenome da Kate Pryde. Kate Pryde. Justamente a mutante favorita aí que o Nico citou. A melhor mutante. E por que tinha esse nome? Porque era focado nela, esse piloto, era basicamente ela chegando no Instituto Xavier, onde os X-Men já existiam, e era uma garota jovem entrando nos X-Men. Então, se isso te soa familiar, não é mera coincidência. E, pô, é um piloto até que bem feito, assim, para um negócio que foi literalmente feito com verba desviada. É uma parada até que maneira, assim, o visual dos personagens tá legal, a equipe que eles escolheram tá bacana, tem ali os principais personagens e tal. É tipo, são os personagens do Deus Cria, Homem Mata, não é? É aquele exato. Núcleo, né? É o núcleo de núcleo quando ela entra realmente na equipe, né? Colossus, exato. Sim. Noturno. E apesar de ser um episódio maneiro, que inclusive foi usado de base para um videogame até, na época, a série animada não foi pra frente, ninguém quis, eles voltaram pra geladeira. Só que aí o que acontece? A emissora Fox, quis criar um bloco ali pra criançada, né, o famoso Fox Kids, e chamou a Margaret Lois para ser presidente. E aí, na cadeira de presidente, ela apresentou alguns projetos pra emissora, que seriam séries animadas de Homem-Aranha, X-Men, Surfista Prateado e Batman. De todas essas, a única que foi pra frente foi a do Batman, justamente porque já tinha saído o filme fez muito sucesso, os caras falaram, beleza, cabe um desenho animado desse bagulho aí, vamos vender boneco. Agora o resto ficou na geladeira. E os X-Men, especificamente, ela cita que a galera achava muito adulto, muito complicado pra criançada acompanhar. E aí, beleza, só que ela continuou guardando esse bagulho, ela queria porque queria fazer X-Men, essa mulher, e aí apareceu a oportunidade quando o chefe da emissora, o chefe dela ali, falou, não, você quer tanto fazer esse bagulho? Beleza, eu vou deixar você fazer uma temporada, só que se o negócio não for pra frente, você tá demitida. Fechou? Caramba, tudo ou nada. Exato, e eu acho muito corajoso, porque assim, ela não tinha garantia nenhuma que o bagulho podia dar certo. Porque ela acreditava e tal, mas assim, entre uma boa ideia e a boa execução, fazer sucesso é outra parada. Só que ela bancou e falou, não, vamos fazer e tal. E aí eles se juntaram com a Saban, que fica conhecida aí por produzir, né, Power Rangers, distribuir animes e tudo mais nos Estados Unidos. E aí eles foram produzir o desenho. Eles contam que enquanto uma série animada normal, tipo a do Batman, tinha mais ou menos 1 ano e meio de produção, a Fox deu 7 meses para eles fazerem essa parada, então eles meio que foram fazer correndo. E aí, na hora de definir as coisas, eles tinham muita dificuldade, porque assim, X-Men nessa época já tinha
muito tempo de existência, eles surgiram nos anos 60, então era uns 30 anos de história aí, mais ou menos, com muitas equipes, muitos visuais, como é que eles iam fazer. E aí que a gente entra no Jim Lee, porque aí, como base visual para animação, como ponto de partida, eles escolheram a equipe com os personagens que estavam mais em voga na época e usar o visual estabelecido pelo Jim Lee, que meio que unificou, assim, ele misturou um pouco das coisas antigas com umas coisas mais modernas, e aí o Thiago vai saber falar melhor que eu, porque ele leu isso tudo de cabo a rabo e tava lá. Os X-Men foram criados em 63 pelo Stan Lee e o Jack Kirby, e é uma revista que não teve muita popularidade como os gibis anteriores da Marvel, como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico. É um gibi que quase, na verdade, foi meio que cancelado, entre aspas, porque ele ficou durante 9 anos, se eu não me engano, tendo histórias só republicadas. Os outros personagens, assim, que a gente conhecia, a evolução do Fera, se tornando o Fera Azul, participando dos Vingadores, aconteciam histórias de outros heróis. Então, os X-Men, que é como a gente gosta, que fez sucesso para valer, foi a formação já dos anos do Chris Claremont como roteirista, que assumiu a partir de 75, e aí sim, trazendo personagens de etnias e países variados, né? Wolverine, Tempestade, Noturno, Colossus, e aí ele entrou em 75, né? E ficou aí 16, 17 anos. Dentro desses 17 anos, trabalhos com Dave Cockrum, desenhista, com John Byrne, desenhista, sagas clássicas como A Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido. E aí o que acontece? Com tanto tempo assim, que não é normal, né? Você vê um escritor, geralmente do porte de um Grant Morrison, os caras trabalham 4, 5 anos no personagem, sabe? Scott Snyder no Batman, hoje em dia. E aí 17 anos é realmente o recorde, assim, dos quadrinhos de heróis. Então o Claremont, o que ele fez? Ele já tinha feito quase tudo que dava pra fazer com os X-Men, ele resolveu desmantelar os X-Men, então separá-los. Então, depois que... Vou dar um panorama meio por cima. O Ciclope, então, acabou saindo da equipe, para que é uma história que a gente vai abordar depois, que basicamente ele disputou a liderança com a Tempestade e perdeu. A Tempestade sem poderes, derrotou o Ciclope. E aí, ele, o que acontece? Foi lá criar o filho, também outra história que a gente vai abordar depois, saiu da equipe principal. Depois de um tempo, ele acabou reencontrando os primeiros colegas da primeira formação e formou um grupo chamado X-Factor. Já o restante da equipe, com Wolverine e Tempestade, essa equipe que surgiu na segunda Gênesis, eles viraram tipo os X-Men titulares. Então, depois de uma saga que começa lá em Massacre de Mutantes, passa por Queda e por Inferno, eles acabam se reencontrando todos. Lá no início ali da fase Claremont com o Jim Lee. O Jim Lee, assim, assumiu como desenhista pontualmente. A partir dali, nós temos o Xavier de Volta à Terra perguntando o que eu vou fazer agora com 14 X-Men. Então, depois de todo esse arco de separação, desencontro, uma coisa bem novela mesmo, que é o que os X-Men são, a novela de super-herói, sim, a gente chegou nesse ponto. O que vamos fazer com 14 X-Men? E aí, dada a popularidade dos desenhistas estarem maior que a dos roteiristas, o Jim Lee, então, pôde propor essa revista a mais, que ele seria, na verdade, quem criaria parte do plot e desenharia. Que aí a gente tinha lá a Uncanny X-Men, certo? E aí agora teria um X-Men sem nenhum adjetivo. Não à toa os americanos chamam de Adjectiveless X-Men. E aí, é sério, é assim que ele se refere. E aí... porque, assim, só por contexto, as revistas da Marvel sempre tem um adjetivo, né? Tipo, espetacular Homem-Aranha. Aqui nunca pegou, mas originalmente a revista principal dos X-Men é Uncanny X-Men, né? Que é Surpreendentes X-Men, né? E aí, Fabulosos X-Men, alguma coisa assim. Então, e aí aqui é o contrário, né? Aqui foi só X-Men, e aí quando lá surgiu a só X-Men, aí virou aqui Fabulosos X-Men, porque é o Brasil, né? E aí, no final dessa que ele fala, o que vamos fazer com 14 X-Men? Tem até o Fera brincando, fala, embalhos pra viagem. Aí, nessa revista número 1 do Jim Lee, a gente descobre que, na verdade, é o seguinte, eles foram divididos em 2 times. O time azul, que é o meu time favorito de todas as crianças da época, que são os mutantes mais legais juntos, que é o Fera, o Ciclope, Wolverine, Psylocke, Vampira, Gambit e Jubileu. E o time dourado, que era composto pela Tempestade, o Homem de Gelo, a Jean Grey, o Arcanjo e o Colossus. E aí, então, lá fora, a revista Uncanny X-Men ficou com o time dourado e a X-Men do Jim Lee com o time azul. Foi um grande sucesso, vendeu um monte de revistas, é calculado como o gibi de herói que mais vendeu todos os tempos, 8 milhões de cópias, isso porque tinham 4 capas diferentes e uma 5ª edição
que essas 4 capas eram um pôster só, essas capas formavam a imagem. E aí nessa época tinha o boom dos quadrinhos com cards, com holograma, tudo para vender a mais, e tinha uma especulação. O pessoal comprava achando que depois ia vender e pagar a faculdade do filho, mas assim, isso acontece quando a tiragem é baixa e você tem um Batman de 1939. Não quando você tem 8 milhões de quadrinhos sendo vendidos, que qualquer um pode ter, né? Exatamente. E você pode ver que chegou aqui no Brasil, que se você for em qualquer sebo, você encontra uma penca de número 1 de Gen 13, Wildcats, essas coisas que é dessa época aí, né? Anos 90, justamente desses caras, né? Desses mesmos autores. E o que é engraçado é que é o seguinte, o Jim Lee chegou e com essa moral da X-Men dele que vendeu muito, ele acabou tirando o Claremont da jogada. O Claremont era um roteirista famoso por ser difícil de trabalhar, ele já tinha tirado o John Byrne, o desenhista amado pelos fãs dos X-Men, por causa do conflito entre os dois, mas dessa vez foi a vez dele partir. E aí o Jim Lee tinha vários planos, inclusive chamou o John Byrne para fazer o plot de algumas edições, se eu não me engano a edição 5 do X-Men o John Byrne escreveu, mas no meio disso tudo, Todd McFarlane, Mark Silvestre e outros grandes nomes da indústria estavam largando a Marvel para formar sua própria editora, a Image, e nisso o Jim Lee foi embora, deixando o pessoal fã na edição número 11 do X-Men dele. E isso causou um problema pro desenho, porque o que acontece? Quando o Jim Lee sai pra fazer a Image junto com a galera, o desenho já tava em produção e eles estavam nessa parte de aprovar visual e tudo mais, e tava tudo certo, os designs estavam perfeitinhos, com base no trampo dele, que eu acho que foi uma escolha super acertada, porque os X-Men tiveram vários visuais ao longo do tempo, mas esse dos anos 90 é muito característico. Você bate o olho, você sabe que são os X-Men ali, mesmo que, por exemplo, o Gambit não usa azul e amarelo, mas você sabe que ele faz parte dos X-Men, sabe? De tão reconhecível que esses personagens se tornaram. Só que aí, logo depois deles aprovarem esses designs, a Marvel chega e fala, então, o Jim Lee tá saindo e a gente não pode usar nada que tenha a ver com a arte dele, que seja baseado na arte dele, então refaz esse bagulho. Só que assim, como a gente falou, eles tinham pouco tempo para produzir o desenho. Então isso ia matar o desenho, essa simples debandada do Jim Lee para fazer o trampo dele. E aí a galera falou, não tem como, sem condições. E aí o que eles fizeram? Eles apelaram pra raiva. Na hora de fazer de novo, eles criaram uns designs tão ridículos, tipo, meio datados mesmo. Eles até citam que era uma parada meio Hanna-Barbera, assim. Não que Hanna-Barbera seja feio, mas pra um desenho de ação, de super-herói, não cabia. Uma coisa antiquada, né? Exato, antiquado, sabe? Pra gente que lia na época, moleque, era muito estranho o Ciclope sem o cabelo pra fora. Isso é uma coisa muito de Lee, muitos anos 90, né? O cara com o uniforme até a testa e o topetão pra fora, Gambit, Ciclope. Exato. E na nossa visão, o Ciclope era aquilo, o Ciclope era com o cabelo pra fora, entendeu? Não, tanto que quando começou a vender a fase do Whedon, né, que o Ciclope volta a usar a touca mesmo, eu fiquei confuso, assim, é o Ciclope mesmo? É outro Ciclope? O que tá acontecendo? Eu fiquei confuso nessa época, assim, porque eu não sabia o que tava acontecendo, eu não acompanhava os quadrinhos ainda, eu via só as capas e falei, nossa, tá estranho, né? Tá diferente. Cadê o cabelo desse maluco? E aí, pra evitar que isso acontecesse no desenho animado, a equipe criou uns designs muito feios, mandou pra Marvel e falou, beleza, se vocês quiserem, a gente faz isso daqui. E aí a Marvel sacou que era uma trucagem, mas falou, não, realmente, acho que vai dar ruim, e deixaram eles seguirem mesmo com o esquema do Jim Lee. E aí foi pra produção, e aí eles mandaram pra Akon, ou Akon, que era uma empresa coreana que não estava acostumado com um volume tão grande de trabalho, ainda mais com pouco tempo e pouco dinheiro. Aí eles conseguiram negociar um tempinho extra com a Fox, a Marvel abriu mão do lucro que eles teriam nessa primeira temporada pra dar mais grana pra galera desenvolver e tal. Então, assim, a parte visual meio que tava garantida. E aí chegou a hora de criar as histórias, porque, como a gente comentou, X-Men até então tinha 30 anos de história. Vocês viram pelo breve resumo que o Thiago deu que, assim, eles já tinham crescido em número de membros, a equipe já tinha se separado em várias outras equipes, então assim, por onde que a gente começa, né? E aí eles foram ali pra fazer um apanhadão geral, e aí eles olharam pra essas equipes dourado e azul, e ao invés de escolher uma ou outra, eles meio que misturaram as bolas, né? Isso, eles pegaram a equipe azul e acrescentaram a Tempestade e Jean Grey. E o Morpho, mas a gente vai falar mais dele aí no próximo capítulo. E aí, basicamente, o que a equipe fez foi
tentar entender. Então, beleza, a gente tem esses personagens, a gente tem o visual deles, beleza, que histórias a gente vai contar? E uma coisa muito maneira que eu descobri pesquisando sobre foi que eles entenderam muito bem o que eram os X-Men logo de cara, assim, porque os showrunners, eles não têm vergonha nenhuma de falar, tipo assim, ó, a gente nunca tinha lido X-Men, a gente não sabia nada, tanto que eles foram pra primeira reunião com a Marvel sem saber o que falar, assim, eles só foram meio que numas de vou ficar quieto e torcer pra ninguém me perguntar nada, e deu certo. E aí eles foram atrás, até brincou, não tinha Google nem Wikipedia, eles usaram, tipo, board game dos X-Men, porque tinha a ficha, um pôster com cada equipe, com seus membros e tudo mais. E aí eles foram meio que montando um pouco o quebra-cabeça. E eu gostei muito de descobrir que na descrição da série, que eles mandaram pra todo mundo envolvido em roteiro, design, etc., eles focaram que, assim, o lance dos X-Men são os personagens. Tem até uma frase muito bacana que eles usam, que é assim, não importa se o vilão vai conseguir explodir o Pentágono. O que importa nesse episódio é como o Wolverine lida com a dor de perder um amigo enquanto tentava impedir isso. O enredo tem que apresentar o personagem e não o contrário. Então, assim, eles sacaram logo de cara o que a gente gosta do X-Men, que é justamente esses personagens. Claro que a gente quer ver eles saindo na porrada com o Magneto, salvando o mundo e tal, mas assim, a gente quer ver o Wolverine e o Ciclope xingando um ao outro. A gente quer ver a Jean ali lidando com o peso de ser a outra telepata junto com o maior telepata do mundo, sabe? Um monte de coisa, assim. E aí foi maneiro que eles foram construindo essa história com esses 3 pilares. Apresentar e entender quem são esses personagens, cenas de ação grandiosas, que eles até usaram como referência Exterminador do Futuro, e embates filosóficos. E aí entra o Star Trek. E uma última que entrou de última hora, por incrível que pareça, são os filmes do Hayao Miyazaki, porque quando eles mandaram pra Coreia e a galera falou, ó, a gente não vai ter como entregar isso do jeito que tá, vocês sejam econômicos. E aí eles tiveram que meio que enxugar, eles foram estudar outras animações pra ver formas de manter o negócio barato e interessante. Então eles foram assistir os desenhos do Hayao Miyazaki pra sacar como que ele fazia pra cena de ação ser ágil, mais econômica, sabe? E essas são referências que, assim, eu nunca imaginei, sabe? Eu nunca assisti a série animada dos X-Men pensando, pô, tá aí, Estúdio Ghibli, sabe? Ou então Exterminador do Futuro. Se bem que depois, quando eles começam a brincar com... Não, eu acho que Exterminador do Futuro um pouco mais, Mas eu acho que agora eu tava revendo também, né, os primeiros episódios, e tem uma vibe, assim, os Sentinelas tem muito a vibe do Exterminador, de tipo, você está exterminado. Sim. Inclusive, as sentinelas, elas têm uma função dentro do programa dupla, que a primeira é mostrar que o conflito dos X-Men são com os humanos, né? Essa coisa realmente mutante versus humano, ponto. E aí, a arma dos seres humanos são os sentinelas. E segundo, que por conta das leis de censura em relação a coisas infantis ser muito rígida, eles tinham ali as sentinelas pro Wolverine poder sentar as garras sem ter problema com censura, porque assim, eles não poderiam mostrar o Wolverine abrindo um ser humano no meio com as garras, mas um robô tá beleza. E aí é maneiro que você vai assistir o primeiro episódio já, eu acho, você vê o Wolverine ali modo Berserk, arregaçando a sentinela e tipo, beleza, uma criança passa, sabe? Eu acho engraçado as mudanças, assim, né? No passado, o X-Men original, você não podia mostrar o Wolverine cortando as pessoas. Nesse, tá tudo bem ter um triângulo amoroso entre o Magneto e a Vampira com o Gambit olhando, tá ligado? A mudança do que a gente acha do que é e não é saudável pra cabeça da criança, sabe? Exato. Mas, rapidão, voltando lá naquele negócio dos showrunners chegarem na Marvel sem fazer a menor ideia, sem nunca ter aberto um gibi dos X-Men, terem pego esse monte de influência que a gente nem imaginava, né, vendo X-Men, assim, a gente que gosta, a gente não imaginaria procurar nisso. É engraçado o quanto eles conseguiram entender tudo o que é o X-Men no gibi, assim, toda a questão do novelão. Eu acho que já nos primeiros episódios, assim, da briga entre o Wolverine e o Ciclope, que eles ficam se encarando o tempo inteiro, você já percebe que eles têm um domínio desse clima novelão que tinha nos quadrinhos e que tem um carinho ali pelos personagens, apesar deles não conhecerem tanto, sabe? Tem uma coisa muito aproximada, apesar de não ser exatamente feito por alguém que conhecia tudo de cabo a rabo, por exemplo. E uma profundidade, às vezes, maior até do que a dos filmes, assim. Uhum. Vocês devem ter visto os filmes quando vocês eram crianças. Eu já tinha 18 anos, se eu não me engano, quando o primeiro estreou, e, assim, eu gostei de algumas coisinhas de leve, assim. Eu lembro que eu fui ver com meu pai no interior, e eu gostei do Wolverine naquela
naquela jaula lutando, assim, me pareceu uma coisa muito feia aos quadrinhos, mas eu odiei os uniformes pretos, jaqueta e tal. E o que mais me incomodou é porque, assim, os 5 principais ali eram personagens tridimensionais, mas o resto da galera eram só poderes, entendeu? Então, o Colossus era só um cara que virava de metal, sabe? Não tinha profundidade nenhuma, não tinha fala. A minha impressão é que eu não vi os X-Men que eu gostava e as relações entre eles nesses filmes. Além de não ter nenhuma cena muito da hora na Sala de Perigo. Isso pra mim é imperdoável. Pô, isso aí é um crime que todos os filmes, né, é uma herança maldita, eu acho que praticamente todos os filmes tiveram, e no desenho não tem, né? Tipo assim, eu acho que os momentos da sala de guerra até, que eles chamam na dublagem nacional, né, nem sala de perigo ainda, são vários e é meio isso, né? Você vê eles treinando, eles conhecendo um ao outro, pra na hora que a porrada é pra valer, eles sabem o que fazer. É um negócio que é tão, entre aspas, simples, mas faz toda a diferença, né? E eu acho que eu entendo muito o que o Thiago tá falando, porque nos filmes falta um pouco isso, né? Essa coisa de entender o que são esses personagens, pra além dos poderes deles, que a série animada conseguiu, né? Nos filmes a gente tem uma cena na sala de treinamento, eu acho, meio com a dos cabeça, originais, né? Uma cabeça de sentinela nem mostra o que eles estão lutando, uma coisa muito tipo... faltou orçamento, né? A expectativa agora é que o X-Men 97 faça essa mesma supermania mutante que nem o desenho original fez, pra gente poder ver no MCU, né? Tudo isso que a gente tá esperando há tanto tempo. Sim, seria maneiro. E aí, voltando pra série animada, depois de muito esforço e muita grana e muito tempo, porque eles conseguiram tempo e grana extra, o desenho finalmente estreou em janeiro de 1993, depois de ganhar exibições especiais ali no Halloween, no Dia de Ação de Graças de 92, tanto que ele é tido como um desenho de 92, porque oficialmente ele passou antes, mas ele foi exibido episódio a episódio em janeiro de 93, fez um baita sucesso, foi campeão de audiência logo de cara, e é dessa série que a gente vai falar aqui na TV Colossus. Inclusive, se você chegou até aqui sem entender por que diabos um programa sobre X-Men chama TV Colossus, para além do próprio Colossus, esse mutante aí, russo, soviético, que a gente ama, é porque o desenho clássico dos anos 90, que a gente vai comentar, ele foi exibido na TV Colosso, originalmente, aqui no Brasil, como o Thiago falou aí, o Thiago já tinha dado ali uma pista, para quem tava prestando atenção, e basicamente por isso a gente juntou as duas coisas, TV Colosso, TV Colossus, e começou esse projetinho aqui que vai ser basicamente comentando episódio a episódio. E aí, pra gente não tomar muito tempo do episódio 1, que já é um episódio duplo, inclusive, a gente quis trazer esse programa zero pra se apresentar, criar um contexto ali pra gente entrar na sala de perigo junto, entendeu? De mão dada, se conhecendo como os X-Men do desenho animado e desbravar aí esse mundo de aventuras com os mutantes. E com essa a gente encerra esse primeiro bate-papo aí, deixando o convite para que você ouça o próximo programa, que aí sim é o programa 1, estreia oficial, comentando A Noite dos Sentinelas, parte 1 e parte 2, porque a gente não vai fazer essa sacanagem de dividir a história no meio, como o desenho faz, a gente vai contar tudo ali, começo, meio e fim, de cabo a rabo, segredos e relações com gibi, com literatura, com tudo que tem direito. E antes que eu me esqueça, só para dizer que muito do que foi dito neste programinha vem dos quadrinhos que a gente leu, dos desenhos e dos filmes que a gente assistiu, mas também do livro X-Men, The Art and Making of the Animated Series, que é um livro dos showrunners da série, onde eles contam todos os bastidores do começo, meio e fim. Então, quem tiver aí a curiosidade, eu acho que vale dar uma conferida. É isso? É isso! Acabou o episódio 0? Acabou! Adeus! Boa noite, pulhas. Sneak! Sejam muitos... Bom, muitos é foda. Demorou 2 palavras. É isso, 15 segundos. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos à TV Colossus, o seu podcast sobre a série animada. É que eu já ia puxar, viu? O terceiro não é tão ruim assim, mano. Não, o terceiro é bem ruim, cara. O terceiro é bem ruim. Não deixa a memória afetiva te afetar. Você gostou porque eles são mutantes meio emos, né? Não à toa eles estão esperando The Cure.